Fala pessoal, o GM Pedro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje. E nesse vídeo nós vamos para o segundo episódio da série Na Busca dos 3.000 de rating aqui no chess.com, jogando as partidas de Blitz, as partidas de 3 minutos. Bora lá dar sequência nessa série. Há uns dias eu fiz aí o primeiro episódio, o episódio piloto, teve muita gente que curtiu, achou uma boa ideia dessa continuidade, e eu venho vendo aqui nos vídeos, nos últimos vídeos, comentários de vocês perguntando cadê a série de 3 minutos, e tá aí o segundo episódio dessa série, bora lá começar. Essa aqui é uma série que vai ser um belo de um desafio, que eu vou ter que aprender a jogar bem mais rápido, né, que nas partidas de 3 minutos não dá para ficar viajando demais, tem que jogar rápido e bem, né? Vamos ver o que vai rolar aí nessas partidas. Nós estamos aí com 2.839 nesse momento. E bora lá, já lancei o desafio, vamos começar. E vamos enfrentar aí, primeira partida, um grande mestre muito forte, que é o Radoslav Wojtaszek. Caramba, o Wojtaszek teve ali seus 2.760, né? Um grande mestre muito forte. É a primeira vez que eu jogo contra ele. Tô jogando aí uma defesa Índia do Rei. Ele tá jogando uma espécie de uma inglesa ou uma abertura hatch, né? Ele fez um duplo fianqueto ali. E jogar com dama D7, com a ideia de bispo H3. Poder ali trocar o bispo de casas brancas dele. Provavelmente vai jogar um torre 1 para não permitir isso. Bom, ele permitiu a troca dos bispos. Vou lá jogar bispo H3. No geral é bom para o negro, né, para as negras fazer essa troca, porque o rei dele fica um pouco mais fraco. E agora talvez eu possa conseguir explorar essas casas brancas que ficaram debilitadas por aqui. Ele fez aí F4 e talvez com ideias de F5, alguma coisa nesse sentido. Eu queria jogar cavalo D8 para expulsar esse cavalo com C6, mas aí eu vou estar levando uns teminhas de cavalo E7. Eu vou tirar esse rei para H7 primeiro, vamos esperar um pouquinho, sem definir nada. Agora talvez cavalo D8 com a ideia de C6. Se ele jogar dama G2 para trocar, beleza, trocamos as damas. Não vejo muito problema também. E é isso, a posição parece razoável. Ele jogou o F5, que é um lance que era possível. E agora é que provavelmente ele quer jogar um cavalo E7 depois, né? Se eu tomar, ele vai jogar um cavalo E7. Eu vou começar jogando esse C6 para ver o que ele vai fazer com o cavalo. Ele está voltando um cavalo, quer trazer o cavalo para E4. E, bom, eu vou tomar em F5 e agora jogar um cavalo E6. Voltando esse cavalo para o jogo, porque se trocar tudo em F5, talvez eu tenha um cavalo C5 chegando, e não é tão claro como ele vai defender esse peão de D3. Agora vamos jogar A5 de novo para ter essa casa, trocar em A1, e agora ele está vigiando a casa que eu pensava em invadir, talvez devolver agora. Pode ser uma possibilidade, né? F4. Já que vai cair mesmo em F5, aproveito para devolver numa condição interessante até, porque pode surgir umas fraquezas aí na posição dele. Se eu tomar em E3, dama E3, F5... Bom, tô gostando aí da minha posição até aqui. Fazer F5. Ele achou esse lance. Se eu jogar F4, G8, toma. Fazer F4. A ideia é que se dama E4 cheque, eu posso tirar o rei para H8. Se tomar em D6, cavalo D6, eu ganho um tempo em cima da dama. E... tirar aqui. Tô ameaçando D5 também. Cavalo D6, né?
Bom, tomar, cavalo F5, ameacei cavalo E3, ameacei um duplo. Eu preciso jogar um pouquinho mais rápido, que esse é o meu principal desafio aí nessas partidas de Blitz, que é aprender a jogar mais rápido. Mas temos uma posição bem decente aqui nessa partida. Vamos ver se eu consigo converter essa vantagem. Tem ideias de torre D8 aqui também. Vou jogar esse cavalo E3. E agora cavalo G5 com a ideia de cavalo H3. Talvez F3 seja uma ameaça também. Fazer F3. Porque agora eu tenho ideias de cavalo G4. E o peão de F está disparando no fim, né? Talvez cavalo G4 direto fosse até mais forte. Vou jogar esse cavalo G4 agora. Caramba, hein? Essa foi boa, hein? Caramba, essa... Vamos lá, vamos uma revanche aqui contra o Radoslav Wojtaszek. Depois a gente analisa aí as duas partidas. Mas foi boa a primeira, hein? Vamos lá, agora jogar aí a variante tal. Jogar com G4 agora. E acredito que cavalo C3 pode ser o lance, tomar. Eu lembro de ter analisado isso com o computador, ele não gostava muito desse H5 não, porque eu tenho umas ideias de segurar mesmo esse peão, jogando um cavalo E2, cavalo G3. Agora como que é esse negócio, né? Porque cavalo E2 ele vai jogar bispo G4 já. Não sei se é bem por aqui o caminho, vamos jogar bispo E2. Mas eu lembro que tinha umas ideias assim de realmente jogar para segurar esse peão. Eu tô jogando bispo F3 com a ideia de cavalo de G para E2. E agora cavalo G2, se tomar em B2, torre B1. Toma, tá caindo em B7. Deixa cair lá em B2. Tô sempre tendo esse torre B1. Ainda que caia esses dois peões, eu tenho uma torre na sétima, né? E agora fazer dama D2. De novo ele pode tomar em B2, entrar nessa posição, mas é uma posição complicada para os dois, né? É uma posição que parece interessante. E aí, será que eu tomo... Eu vou tomar em B7 primeiro, porque... Bom, agora ele jogou esse cavalo B6, meio que querendo prender ali meu cavalo. E com umas ideias de entrar com o cavalo em C4 também. Cavalo G3, talvez. Ele tá ameaçando rocar grande ou não? Não, né? Jogar cavalo G3. Eu tenho que tomar uns cuidados com essa minha torre meio presa aqui, mas por enquanto roque grande tá caindo em A7. E se ele tomar em D2, eu não sei se rei D2. Vamos de rei D2. E agora talvez A4, com a ideia de A5. Tirar esse cavalo daí. Fazer um bispo E2 para controlar a casa C4. Agora A5 é uma ameaça. Mais ou menos, né? Mais ou menos uma ameaça. Esse lance foi desagradável. Esse foi chato aqui. Foi bem chato. Tem que jogar um torre C1. Por sorte, não tem cavalo A4 que tá caindo B4. Talvez... nossa, tá por um fio essa minha posição, hein? Eu dei uma vacilada aqui agora. Ele tem uns lances bem chatos aí, pra ser sincero.
Caramba, não sei o que fazer agora. Vou jogar H6. Pra criar alguma complicação aqui do outro lado. E agora ele ameaçou aquele cavalo A4. Eu vou perder qualidade na posição, né? Porque... não tem esse ainda. Mas eu não tô conseguindo me livrar da cravada. Esse que é o problema. Como que eu me livro dessa cravada, meu filho? Ainda não sei. Esse lance foi... sei lá o que tá rolando aqui. Ele tá querendo já me enrolar no tempo, claramente. Ai, deixou o pré-move mais estúpido que existe, né? Não, essa foi viagem completa. Então eu fiquei numa posição difícil também ali com ele. Ficou uma posição complicada. Bom, vamos lá. Melhor de 3, então, né? Melhor de 3. Vamos jogar aí uma Índia do Rei. Cara, esse cara ele é bem especialista em Índia do Rei. Tá jogando aí a variante do Fianchetto. Vamos jogar com E5. Pô, mas a partida anterior, que pendurada ali. É que deixou um pré-move... Bom, já foi, né? Vamos lá para essa variante do Fianchetto aqui. Como que é isso? Se... ele jogou de uma C2 rápido, né? Se eu tomar em B5, ele tá podendo tomar de cavalo aqui? Uma impressão minha. Né? Caramba, como que é essa posição? Vou jogar um dama C8. Porque geralmente se joga com bispo F4, né? Ele jogou dama C2 rápido. Ah, eu podia jogar bispo C6. Porque esse cavalo D5, a torre tava no ar em E1. Eu tô indo pra um plano bem especulativo agora. Que assim, eu pensei no quê, né? Já que ele não jogou o bispo F5, já que ele não jogou o bispo F4, agora eu tenho essa ideia de jogar uma torre passando ali, mas acho que é meio viagem esse plano, né? Tem algum jeito de eu justificar isso aqui que eu tô fazendo? Bom, vou voltar essa torre para E8, já que não... Eu tenho uma casa aí interessante para o cavalo, mas só isso, né? Agora eu tenho que tomar e talvez jogar um dama D8 agora, porque se jogar B6 eu tomo. Jogar dama D8. E tem um bispo G5 meio chato, que talvez eu tenha que jogar F6. Esse é o lance. Esse é o lance que o cara de Índia do Rei nunca quer fazer. Esse F6. Mas eu vou fazer o quê, né? Se não for isso. Vou jogar F6. Eu tô jogando meio mal, eu acho, a posição. Vou jogar cavalo E5, com a ideia de entrar em D3 em algum momento.
Talvez C6, expulsar esse cara daqui. Cavalo D3 ainda não. 5 também não. É ruim quando a posição nada tá funcionando direito, né? Jogada man C7. E agora tem que aguentar aqui. Uma posição bem difícil de se jogar. Fazer torre E7 com a ideia de torre 8. No caso de tomar E5, eu jogo F5 talvez. Caramba, ele veio, né? F5 toma em D6, cavalo D6 toma em G7, aí tô perdendo uma peça já, né? Acho que o cara ficou bravo ali, né? Depois de perder aquela primeira. Vou tomar aqui. Tá foda a posição. Tomar aqui também. Bom, defendi mais ou menos. Bem mais ou menos. Tá caindo F4. Jogar esse. Tem que jogar um cavalo D3 agora. Meio que no susto. E torcer pra sobrar alguma coisa, né? Jogada mais F4. Nossa, não tá horrível, hein? E aí azedou de vez, né? Leva cavalo G6 e acabou a partida. Eu acho que acabou por aí, né? Esse primeiro episódio aqui. Primeira partida foi boa, vai. Primeira partida foi boa, mas depois o cara ficou bem nas outras duas, né? Vamos lá, vamos dar uma revisada nessas duas partidas que eu joguei com ele. Essas 3 partidas, na verdade. Uma coisa interessante aí das partidas de 3 minutos é que consegue jogar bastante partidas, né? Então, joguei essas 3 aqui com o Wojtaszek. Vamos ver a primeira. A primeira foi bem jogada. Primeiro, eu acredito que ganhei bem a partida. Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Depois a gente vê as outras duas. Bom, então a primeira partida aparentemente foi boa. Deu aí 81,7 de precisão para ele, 88,9 para mim. Deixa eu ver se eu consigo pegar as. Eu tô com tanta aba aberta, eu não vou conseguir pegar aqui a. Acho que talvez assim eu pegue a precisão. Vamos ver, ó. Deu 81,7 para ele, 88,9 para mim nessa primeira partida, que eu tava de pretas. Ele jogou aí esse duplo fianqueto, não aconteceu nada de muito especial na abertura. Então, basicamente, eu joguei ali como se eu estivesse enfrentando uma abertura inglesa e fiz aquele plano de jogar bispo E6, dama D7 e então tentar trocar aquele bispo de G2, né? Jogo cavalo D2, dama D7, cavalo D5, cavalo E8. Eu não quis jogar direto. Podia, né? Eu pensei em bispo H3 direto, mas toma, dama toma, cavalo C7, eu vou ter um cavalo G4 sobrando. Aí joguei cavalo E8 e fui lá pro plano de trocar o bispo. Rei H7 ele não gosta. E aí cavalo D8. Fiquei um pouco pior na abertura. Tem essa ideia de C6, mas ali acho que é F5 e o branco tá melhor na posição. Aqui que foi o erro dele, que a posição tá complicada. Não é nem que eu tô melhor aqui. Cavalo E6.
E aí tinha que tomar em F5. Mas se toma em F5, dama F5, torre F5, eu não tenho cavalo C5 agora? Torre F1 o computador joga. Porque aí se rei G8, cavalo E4. Deixa cair D3. Isso aqui é difícil de ver numa partida de Blitz, né? Bom, aí cavalo E6 ele jogou B4, aqui ele começa a ficar pior já. A5 foi bom. E aí F4 é bom também. Aqui eu mandei bem nos lances. Aí tomou. E F5. Tá razoável. O cavalo F6 era ainda melhor. Com a ideia de cavalo G4 já. Aí veio C5. E F4 interroga. Era melhor cavalo F6. O Blitz tem muito disso, né? Parecia muito bom o F4. E aí quando ele toma em D6, dama G2, troca. Ele tá perdido aí. Cavalo F5, já com a ideia de cavalo E3. E quando ele faz rei G1, ele tá bem ferrado na posição. F3 e aí já era. Pô, essa aqui foi boa. Essa foi... acertei uns lances até. Aproveitei ali o erro dele, né? Vamos lá, vamos ver as outras duas ali. O que aconteceu, né? Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Peraí. Histórico de partidas, né? Eu tô indo pelo caminho mais difícil para achar as partidas. Mas vamos lá, ó. Vamos para segunda partida que eu joguei com o Radoslau. Que aí essa eu tava de brancas. Vamos colocar aqui a revisão para ver. E esse cara, ele é muito teórico mesmo, né? Ele costuma ser muito bem preparado. Cara, essa partida foi muito várzea. A precisão dela foi absurdo de várzea. Vamos ver aqui. Você vai se impressionar com a precisão dessa partida. Não era esse? Aqui que eu consigo mostrar a precisão dessa partida. Você vai se impressionar com ela. 68,1 de precisão, 79,1 para ele. Caramba, essa foi muito várzea, né? Vamos ver o que aconteceu aqui então. Joguei aí a variante do avanço, aquela variante tal. Eu acredito que eu fiquei bem na abertura, porque esse H5 é o que eu falei, o H5 é duvidoso dele. Eu posso tomar mesmo e jogar para segurar esse peão. Mas não era bem assim a forma de jogar também. Segundo a máquina, era bispo D3. E se bispo toma, vai tomar de dama. Porque torre H5 tá levando E6, né? E aí, se ele joga E6, bispo G5. Com a ideia de cavalo E2, cavalo G3. Legal. Bom, é bom saber para uma próxima. Eu lembrava de ter visto alguma vez essa ideia de jogar bispo E2 e segurar esse peão. Mas é ruim o meu plano, né? Olha só, já tô um pouco pior já. O H5 dele foi duvidoso, mas a minha reação também não foi legal. Aí, torre, eu fiquei com uma posição confusa, na verdade, né? Depois que ele tomar de bispo era melhor. Tomei de rei. Caramba, eu tô melhor na posição, hein? Bispo E2. Pô, verdade, né? Joga bispo E2, controla C4, e aí tô jogando A4, A5. Sempre que ele jogar um cavalo C4 eu troco, tá entrando um cavalo em E4 também. É que na hora nem passa pela cabeça, né? Eu troquei, aí joguei bispo E2. Pô, tô melhor na posição. É que eu vou dar uma vacilada aqui. Tinha que jogar A5. A5, porque esse bispo A5 eu tenho torre A1. E aí, se volta o bispo para B4, tem torre por B6, tá caindo em A8. Tinha que ver esse tático para ficar bem. Eu joguei torre C1 e aqui ficou difícil a posição. Ele mandou bem ali com torre B8. Mas eu dei uma escapada ainda. Eu dei uma escapada ali na partida ainda. Acho que uma hora tá confuso. Mas aí eu tô sem tempo e eu dei uma bela de uma pendurada ali, né? Que eu passei ali a torre F6, bispo F8. Não, tá ferrado na posição. E aí eu deixei um pré-move pendurando aqui já. Bom, essa foi aí a segunda partida. Nessa ele já dominou mais a partida. Eu tive umas chances ali, fiquei um pouco melhor. Mas depois ele mandou bem. E aí vamos para a terceira partida aí do match. Contra o Radoslav Wojtaszek.
Vamos colocar aqui para ver. E aí na terceira partida foi essa Índia do Rei. Ele jogou uma ordem que eu não estava esperando e eu não consegui reagir muito bem ali. Depois que eu percebi, eu imagino que é aquilo que eu falei, que eu poderia ter jogado tomando em B5 mesmo. Vamos ver aqui o que o computador fala. Bom, essa já disse que ele foi super preciso, né? Que ele deu aqui 95 de precisão para ele e 85 de precisão para mim. Ele já jogou bem mais preciso essa partida. Bom, variante do Fianchetto, tomei em D4, torre 8. Essa variante, a ideia é pressionar ali E4, né, para criar contra-jogo. O bispo de G7 é uma peça muito forte também. Ele veio com torre 1, A5, cavalo B5, bispo D7, dama C2. Geralmente joga um bispo F4. E aí o lance é a dama C8 mesmo, olha só. Rei H2 e o lance é a torre E5 também, então tá certo o que eu fiz. Aí H4 interroga, cheque. E aí eu viajei com esse lance aqui. Pô, então tava certo tudo que eu fiz na abertura. Mas é a primeira vez que eu jogo essa ordem de lances, eu não... Eu já tinha visto alguma vez essa ideia de torre E5, mas esse lance aqui que eu não vi, né? Simplesmente eu posso jogar C6, porque se ele tomar em D6, agora dama C7, esse cavalo tá preso. Caramba, legal essa ideia. Porque agora se jogar a torre D1, aí eu tenho o bispo F8. Então C6 ele teria que jogar voltando esse cavalo, mas a minha posição está interessantíssima, né? Comparada a outras variantes, porque esse cavalo em G4 está muito bem. Jogar dama C7, dama B6, por exemplo. Aí a partida está muito legal. É interessante ir jogando com esses caras aqui e analisando depois com vocês, que eu vou aprendendo as posições também, né? Porque, igual, jogar. Não é todo dia que você joga com um cara igual o Radoslav Wojtaszek, né? Esse cara já jogou uns torneios muito fortes. Eu não sei qual que é o rating atual dele, mas ele ficou um bom tempo ali na casa dos 2.700, né? Então acaba aprendendo jogando com esses caras. Vamos lá, aí veio o bispo B5, CB5, aí eu fiquei pior. Eu reagi mal aqui com esse torre 8. Tinha que ser o C6. E aí eu vou ficar inferior na posição. Esse bispo G5 dele é bom, esse é muito bom. O computador diz que é um lance vencedor. E agora o branco tem um total controle. É porque se tem que jogar F6 na Índia do Rei, algo deu errado. Porque agora o meu bispo de G7 ele vai ficar morto na posição. Bom, ainda tentei jogar, mas posição muito difícil. Estrategicamente ficou muito ruim. Ele jogou E5, que é bom também. Não, essa ele mandou muito bem a partida. A da Caro-Kann foi complicada. Agora essa aqui ele aproveitou muito bem depois que eu dei aquela vacilada, né? Bom, mas é isso então, galera. Esse foi o segundo episódio aí da série de Blitz. Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Você tá gostando desse formato de jogando partidas de 3 minutos, depois analisando com você essas partidas? Deixa aí nos comentários para eu saber se eu devo dar sequência nessa série. Deixa aí o que você achou das partidas também. E se de repente você está querendo melhorar no xadrez, quero aproveitar aqui para te fazer um convite, que eu acho que eu deixei até. Eu deixei o link aqui na descrição, mas eu não deixei a página aqui para te mostrar. Mas enfim, se você quer melhorar no xadrez, quer se tornar meu aluno, entre para a lista de espera da Chessflix. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar a nossa página, ver ali como é que funciona a nossa escola, professores, metodologia, resultados de aluno e entrar para a lista de espera para você se tornar aluno com uma condição especial, beleza? Bom, e com isso, galera, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal.